O barulho do impacto foi tão forte que fez alguns clientes derrubarem talheres no chão. Lívia Campos, grávida de 7 meses, cambaleou para trás, levando as mãos imediatamente à barriga. O instinto materno falou mais alto que a dor. O filho do empresário mais rico da cidade, Vinícius Tavares, havia acabado de chutar a própria esposa em frente a dezenas de pessoas, dentro de um dos restaurantes mais luxuosos de São Paulo. O silêncio que se espalhou pelo ambiente era quase sufocante. O piano, que antes preenchia o salão com música ambiente, parecia deslocado diante da brutalidade. A cada tecla tocada, o contraste se tornava mais cruel. O restaurante, normalmente palco de comemorações, agora se tornava cenário de horror. Lívia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentava manter-se de pé. O salto baixo que usava não deu firmeza suficiente depois do golpe e quase caiu. Sentiu o bebê mexer com força dentro dela, como se também reagisse à violência sofrida. Uma mistura de medo, dor e vergonha a paralisava diante de tantos olhares incrédulos. Enquanto isso, Vinícius ajeitava a manga do paletó com frieza. O olhar dele era gelado, indiferente, como se nada tivesse acontecido. "Sente-se e pare de fazer cena", murmurou com desprezo, mas alto o bastante para os mais próximos ouvirem. Não falava como marido, mas como dono. Aos 33 anos, herdeiro da maior construtora do país, Vinícius crescera cercado de privilégios. Sempre mandou, sempre foi obedecido. Não admitia ser contrariado, nem mesmo por quem carregava seu próprio filho. Lívia respirava com dificuldade. A dor física era intensa, mas a humilhação doía mais. Antes mesmo do chute, o jantar já havia sido marcado por provocações, críticas ao corpo de gestante, piadas cruéis sobre sua incapacidade de acompanhar compromissos sociais e comentários venenosos sobre ela envergonhar o sobrenome Tavares. Quando Lívia ousou responder que precisava cuidar da saúde, porque sua médica havia alertado sobre risco de parto prematuro, Vinícius perdeu o controle. Não gritou, não bateu na mesa. Apenas levantou-se, girou levemente o corpo e desferiu o chute contra a perna dela, mirando perigosamente a barriga. Uma violência tão calculada quanto covarde. Os clientes do restaurante, advogados, empresários, casais comemorando aniversários, ficaram paralisados. Uns levaram a mão à boca, outros pegaram o celular para gravar. Era impossível acreditar que um homem, diante de tantas testemunhas, tivesse coragem de atacar a própria esposa grávida. Lívia inclinou-se para a frente, as mãos protegendo o ventre como um escudo humano. A respiração era curta, entrecortada de dor e pavor. Mas, no fundo dos olhos marejados, algo começava a nascer, uma chama de resistência. Ela ainda não sabia, mas aquela noite mudaria tudo para sempre. Vinícius, em sua arrogância, não percebeu o que estava prestes a acontecer, porque naquela mesma noite alguém iria se levantar contra ele, e esse alguém era justamente a última pessoa que poderia imaginar, o chefe da cozinha do restaurante. Um homem que não apenas era ex-bope, mas também irmão da mulher que ele acabara de humilhar. Entre os garçons apavorados e os clientes incrédulos, uma figura se destacou. Atrás da porta de vidro que separava a cozinha do salão, o chefe do restaurante havia visto toda a cena. Leandro Campos, irmão mais velho de Lívia, observava com os olhos semicerrados, a mandíbula travada. Naquela noite, ele não era apenas o chefe responsável pelo funcionamento impecável da casa. Naquele instante, ele era o ex-bope que carregava no corpo e na mente as marcas de quem já tinha visto a pior face da violência. Mas nada, absolutamente nada, tinha preparado Leandro para testemunhar a própria irmã sendo chutada pelo marido diante de todos. Ele respirou fundo, tentando conter o impulso de atravessar o salão de imediato.
O treinamento militar sempre o ensinara a agir com precisão, não com impulso. Mas ver Lívia arqueada, protegendo a barriga, quase desmoronando diante da arrogância de Vinícius, fazia cada segundo parecer insuportável. Muitos se perguntariam: como Vinícius, um homem de negócios tão influente, não sabia que o chefe daquele restaurante era justamente o irmão da esposa? A resposta era simples. Lívia havia construído aquela ponte em silêncio. Depois de casar-se, afastada dos holofotes da família Tavares, ela se agarrou ao irmão como porto seguro. E quando Leandro decidiu trocar o fuzil pela cozinha, ela foi uma das primeiras a apoiá-lo. Vinícius, porém, nunca se interessara pela história do restaurante. Para ele, cozinheiros eram apenas empregados que servem pratos. Não perderia tempo investigando quem estava por trás da cozinha. E foi justamente esse descaso que o colocou naquela armadilha do destino. Leandro deu alguns passos firmes pelo salão. Os clientes se afastavam à medida que reconheciam sua expressão, fria, focada, implacável. Era o mesmo olhar que ele carregava nas operações do BOPE, quando o mínimo vacilo significava vida ou morte. Lívia ergueu os olhos marejados e encontrou os dele. No olhar do irmão, ela reconheceu o mesmo menino que, anos atrás, havia prometido que ninguém nunca encostaria a mão nela. Naquele momento, ela entendeu. A promessa ainda estava de pé. Lívia, disse Leandro em voz baixa, mas audível. Não era apenas uma pergunta se ela estava bem. Era uma afirmação de que ele estava ali. Vinícius recostou-se na cadeira, incomodado com a interrupção. Endireitou a postura e forçou um sorriso debochado. Ora, ora, o cozinheiro resolveu dar opinião. Ironizou, atraindo olhares ainda mais indignados do público. Leandro manteve o silêncio por alguns segundos. Não precisava responder com palavras. Bastava o peso da presença. Bastava a tensão que enchia o ar. O salão inteiro podia sentir que algo estava prestes a explodir. O ex-BOPE não estava apenas diante de um milionário arrogante. Estava diante do homem que ousara transformar a vida de sua irmã em um palco de humilhação. E todos ali perceberam que, naquele momento, o restaurante havia deixado de ser um simples espaço de jantar. Estava prestes a se tornar um campo de batalha moral, e ninguém sabia até onde aquilo iria parar. O silêncio que pairava sobre o restaurante era cortado apenas pelo som distante das taças, tilintando em mãos trêmulas. Todos os olhares estavam fixos em um único ponto: Leandro e Vinícius, frente a frente. A respiração de Lívia era ofegante e o suor frio escorria pela sua testa. Vinícius, incomodado com a atenção repentina, ajeitou o paletó e soltou uma risada forçada. Não se preocupe, minha esposa está bem. Apenas emocionada demais com a gravidez, disse em voz alta, tentando retomar o controle da narrativa. Alguns clientes balançaram a cabeça em negação. Outros murmuraram em revolta. O tapa não, o chute ainda ecoava na memória de todos. Nenhuma justificativa apagaria a cena. Leandro deu mais um passo à frente. Não era apenas um irmão preocupado. Sua postura era a de um homem treinado para encarar ameaças sem piscar. Perguntei para ela. Respondeu, em tom baixo, mas carregado de autoridade. A frase simples teve o efeito de um soco. Lívia sentiu os olhos marejarem ainda mais. Pela primeira vez naquela noite, alguém a olhava como sujeito, não como objeto. Vinícius apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente para a frente. Ela não precisa responder. Eu sou o marido. O tom dele era frio, cortante, como quem estava acostumado a dar ordens. O coração de Lívia acelerou. A médica já havia alertado sobre os riscos do estresse, mas como manter a calma quando o homem que deveria protegê-la se transformava no maior perigo? O bebê mexia e cada movimento parecia um pedido silencioso por proteção. O que você fez não é coisa de marido, retrucou Leandro com firmeza. É covardia. Um burburinho percorreu o salão.
Alguns clientes ergueram os celulares ainda mais alto, registrando cada detalhe. Já não era apenas um confronto familiar, era um espetáculo público de verdade versus poder. Vinícius riu, mas a veia pulsando em seu pescoço denunciava o nervosismo. Você não sabe com quem está falando. Os olhos dele faiscavam de ódio. Este restaurante pode fechar amanhã se eu quiser. Leandro respirou fundo, mantendo a calma de quem já ouvira muitas ameaças antes. Não é o restaurante que está em risco, Vinícius. É você, porque pela primeira vez na vida, sua arrogância encontrou alguém que não se curva. As palavras pairaram no ar, pesadas. O público estava em suspense, dividindo os olhares entre o milionário cada vez mais irritado e o chefe esbope, firme como uma rocha. Lívia, mesmo fraca, sentiu algo dentro dela se acender. O chute havia machucado, mas não quebrado sua esperança. Ao olhar para o irmão, entendeu que não estava mais sozinha. Vinícius apertou os punhos, o rosto ficando vermelho de raiva. Tentava manter a postura, mas o orgulho ferido começava a se misturar com o medo. E foi nesse instante que todos perceberam. A batalha não era apenas entre dois homens, era o choque entre mundos. O do poder herdado, comprado com dinheiro e influência, e o da dignidade conquistada com coragem e verdade. O salão inteiro parecia prender a respiração. Vinícius, com o rosto vermelho e a voz trêmula de raiva contida, se levantou bruscamente da cadeira. O movimento fez o copo de vinho tombar, tingindo a toalha branca com manchas rubras que lembravam sangue. O som do vidro batendo na mesa ecoou pelo restaurante como um aviso de que algo estava prestes a acontecer. Você acha que pode me desafiar aqui? A voz dele saiu alta demais, quase um grito. Sabe com quem está falando? Eu sou Vinícius Tavares. Os olhos dele percorriam o salão como se buscassem apoio, mas só encontravam olhares de reprovação. Leandro não se moveu. Manteve os pés firmes no chão, como se fizesse parte da estrutura do restaurante. O silêncio dele pesava mais que qualquer resposta agressiva. Esse nome não impressiona ninguém aqui dentro, disse finalmente em tom firme. O que impressiona é um homem que levanta o pé contra a própria esposa grávida. A frase cortou o ar como uma lâmina. Lívia baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Por um instante, tentou esconder o rosto com as mãos, mas a voz do irmão a fez erguer novamente os olhos. Havia verdade ali. Vinícius deu um passo em direção a Leandro, como se quisesse encurtar a distância. Você vai se arrepender disso, cozinheiro. Cuspiu com desdém, tentando diminuir a figura do irmão diante do público. Leandro manteve o semblante impassível. Sou chefe, não cozinheiro. E antes disso fui bope. O peso da frase fez alguns clientes se entreolharem murmurando. Muitos sabiam o que aquele título significava. Vinícius, porém, não demonstrou entender a gravidade. E daí? Isso aqui não é favela, é um restaurante. A ironia em sua voz tentava disfarçar o medo crescente. Um cliente sentado mais ao fundo não resistiu e falou alto. Então respeite sua mulher, rapaz. Ninguém aqui veio jantar para ver covardia. O comentário arrancou aplausos tímidos de algumas mesas. Vinícius olhou ao redor, atônito. Estava acostumado a ser bajulado, nunca confrontado em público. Sentiu-se exposto, vulnerável. Leandro deu outro passo à frente, e agora a diferença entre os dois era evidente. Um carregava no corpo a postura de quem havia sobrevivido a combates. O outro, apenas a arrogância de quem nunca enfrentou nada, além de reuniões em salas envidraçadas. Você pode ter dinheiro, sobrenome e influências, disse Leandro em voz baixa, mas audível para todos. Mas nada disso te dá o direito de humilhar minha irmã. Lívia fechou os olhos por um momento. Sentia a respiração se acalmar, não pela ausência do medo, mas pela presença da coragem ao seu lado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se protegida. Vinícius, já sem argumentos, apenas apontou o dedo para Leandro. Isso não vai ficar assim, prometeu com a fúria de quem via seu império de arrogância desmoronar diante de testemunhas. E naquele instante,
Todos entenderam que o verdadeiro julgamento não seria apenas nas cortes da lei. Já havia começado ali, no coração de cada pessoa que testemunhava a cena. O ambiente estava tão carregado que até o ar parecia difícil de respirar. Vinícius mantinha o dedo em riste, tentando impor respeito, mas quanto mais falava, mais o público o rejeitava. Era a primeira vez que ele não conseguia manipular a narrativa. Não havia advogado, assessor de imprensa ou jornalista comprado que pudesse apagar a imagem de um herdeiro milionário chutando a própria esposa grávida em público. Lívia, ainda trêmula, percebeu os celulares apontados na direção deles. O registro daquela violência já não pertencia apenas a ela. Pertencia a todos que testemunhavam e que levariam a verdade adiante. Era o fim da máscara de Vinícius. "Você acabou com sua imagem, Vinícius", murmurou ela com a voz fraca, mas firme o suficiente para ser ouvida. "Pode ter poder e dinheiro, mas não tem caráter." Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Pela primeira vez, as palavras de Lívia ecoavam sem medo. Leandro se colocou mais perto da irmã, a protegendo com o corpo. "Chega." A firmeza em sua voz fez até os garçons pararem de se mover. "Esta mulher não está sozinha." Vinícius riu nervosamente, tentando recuperar algum controle. "Você acha que vai me intimidar? Eu posso fechar esse lugar amanhã mesmo." Leandro deu um meio sorriso, o primeiro da noite. "E eu posso acabar com você em um segundo, mas não preciso disso. A verdade já está fazendo o trabalho." O salão irrompeu em mais aplausos, agora mais fortes. Vinícius, envergonhado, percebeu que estava cercado. Pela primeira vez, sentiu o peso de não ter aliados. Lívia, porém, sabia que aquele ainda não era o fim. A luta verdadeira estava só começando. O chute havia deixado marcas não apenas em seu corpo, mas em sua alma, e principalmente no filho que carregava. Leandro segurou a mão da irmã. "Eu vou te proteger, e ninguém mais vai encostar em você." Ela assentiu com lágrimas descendo pelo rosto. Não eram apenas lágrimas de dor, mas de libertação. "E agora eu quero ouvir de você, que está acompanhando essa história. O que você faria no lugar de Lívia? Você teria coragem de enfrentar o próprio agressor diante de tantas pessoas? E me diga também, de onde você está assistindo essa história? Comente aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias." Vinícius estava encurralado. O olhar arrogante que costumava intimidar rivais em reuniões de negócios já não funcionava ali. Cada movimento dele era acompanhado por dezenas de olhos, celulares gravando, provas se acumulando. A reputação que demorara anos para construir estava desmoronando em questão de minutos. Ele tentava se convencer de que ainda tinha o controle. "Vocês não sabem quem eu sou", resmungou, ajeitando o paletó com mãos trêmulas. "Tenho contatos, poder. Tudo isso pode desaparecer se eu quiser." Mas quanto mais falava, mais sua voz soava fraca. Já não era um aviso, era desespero. Lívia respirava com dificuldade, ainda com a mão sobre a barriga. A cada contração de dor, lembrava-se do bebê que precisava sobreviver. O medo era real, mas havia também uma centelha de esperança. Afinal, naquele salão não estava mais sozinha. Leandro, firme, o encarava como um soldado diante de um inimigo. Não precisava gritar, não precisava ameaçar. Sua simples presença era um lembrete de que Vinícius havia subestimado a pessoa errada. Você passou a vida achando que o dinheiro resolveria tudo, mas aqui, hoje, diante dessas testemunhas, ele não compra silêncio. A voz de Leandro ecoou com clareza, como um veredito. Algumas mesas começaram a se erguer. Pessoas comuns, mas que tinham visto o suficiente para não aceitar calados. Uma senhora idosa, com cabelos brancos bem presos em um coque, falou alto. "Eu gravei tudo. Se tentar se justificar, o mundo inteiro vai saber o que você fez." Um rapaz de terno simples completou. "Já publiquei nas redes. Está viralizando." Vinícius ficou pálido.
A luta já não era contra Leandro, era contra a verdade exposta para todos. Ele tentou avançar um passo, mas Leandro se colocou à frente de Lívia, bloqueando o caminho. Se der mais um passo, vai se arrepender. A frase não foi um grito, mas carregava a força de alguém treinado para cumprir promessas. O público estava dividido entre medo e fascínio. O milionário desmoronava diante de todos, e o ex-bope mostrava que coragem não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pela disposição de proteger quem se ama. Lívia, ainda abalada, conseguiu reunir forças para falar. Você não vai mais me calar, Vinícius, nem a mim, nem ao nosso filho. O salão se encheu de aplausos. Vinícius, ofegante, olhou ao redor e percebeu que havia perdido. Pela primeira vez em sua vida, não mandava em nada. Não controlava ninguém. Estava sozinho. Leandro aproximou-se um pouco mais, firme. Acabou, Vinícius. O tom era de sentença final. Hoje, quem paga o preço é você. O silêncio pesado do restaurante foi quebrado por uma voz firme que vinha de uma mesa próxima à entrada. Era um homem de meia-idade, de óculos e com uma pasta de couro ao lado. Eu conheço você, Vinícius Tavares. A afirmação ecoou, chamando a atenção de todos. Vinícius virou-se, surpreso. Quem é você para falar comigo desse jeito? Perguntou, tentando recuperar o tom de autoridade. Um promotor. O homem levantou-se, exibindo a credencial. E não é a primeira vez que seu nome aparece em denúncias, sempre abafadas pelo dinheiro da sua família. Um burburinho se espalhou pelo salão. As pessoas sussurravam entre si, chocadas com a revelação. Vinícius empalideceu. Você não tem provas. Tentou se defender, a voz embargada. O promotor deu um passo à frente. Tenho sim. E agora há mais uma. Dezenas de testemunhas. Gravações em vídeo e a marca de sua covardia estampada no rosto e no corpo de sua esposa grávida. Lívia sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme, amparada por Leandro. O coração acelerava, mas pela primeira vez em muito tempo havia um sentimento novo. Justiça parecia possível. Vinícius, tomado pela raiva, ainda tentou reagir. Isso é uma conspiração contra mim, gritou gesticulando. Eu vou acabar com todos vocês, um por um. Mas ninguém mais tinha medo. O público agora se levantava em uníssono. Alguns registravam cada detalhe, outros apenas encaravam em silêncio, mas todos sabiam que algo maior havia se rompido. Leandro deu mais um passo à frente, encurtando a distância entre ele e o agressor. A verdade sempre aparece, Vinícius. Pode demorar, pode ser abafada por um tempo, mas quando chega, é implacável. O milionário mordeu os lábios, tremendo de raiva. Não sabia se tentava fugir, se implorava ou se atacava de novo. Estava perdido em um labirinto de orgulho ferido e medo. Lívia segurou o braço do irmão, pedindo com o olhar que ele não avançasse mais. O bebê se mexia dentro dela como se reagisse a cada palavra dita, a cada emoção forte que a atravessava. O promotor voltou a falar em tom mais alto. Se depender de mim, a impunidade acaba hoje. E todos aqui serão testemunhas. O restaurante explodiu em aplausos e gritos de apoio. Pessoas que antes eram apenas espectadores, agora se tornavam parte da cena, como se compartilhassem a missão de não deixar aquele crime cair no esquecimento. Vinícius, em silêncio, olhou ao redor e percebeu que não tinha saída. Pela primeira vez, sentiu o peso do que significava estar sozinho, sem o escudo do sobrenome, sem a proteção do dinheiro, sem o respeito que nunca mereceu. E naquele instante, ele percebeu que a queda estava só começando. Os aplausos ainda ecoavam quando a porta do restaurante se abriu bruscamente. 2 policiais entraram, acompanhados pela gerente do local, que havia ligado discretamente para a polícia assim que a confusão começou. O ambiente ficou ainda mais carregado. O milionário, que sempre acreditou estar acima da lei, agora tinha a farda da justiça à sua frente. "Boa noite", disse um dos oficiais com voz firme. "Recebemos denúncias de agressão. Quem é Vinícius Tavares?" Um silêncio momentâneo tomou conta do salão.
Mas não durou muito. Todos os olhares se voltaram para ele. Vinícius tentou manter a postura, ajeitando os ombros. Sou eu, mas isso é um mal-entendido. Minha esposa está grávida e ficou nervosa. A reação foi imediata. Gargalhadas irônicas e vaias preencheram o espaço. A versão dele não convencia mais ninguém. O policial cruzou os braços. Mal entendido? Há pelo menos 20 vídeos gravados, senhor. E apontou para os clientes que ainda seguravam os celulares, registrando cada detalhe. O senhor será conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Vinícius engoliu em seco. Pela primeira vez não conseguia falar. A boca se abria, mas nenhuma palavra saía. Lívia, apoiada pelo irmão, ergueu a cabeça. Olhou para o marido não com medo, mas com a firmeza de quem finalmente entendia. Não precisava mais se calar. Ele me agrediu, sim. Chutou a minha barriga. A voz dela saiu firme, quebrando de vez qualquer narrativa de Vinícius. E todos aqui viram. O impacto das palavras de Lívia percorreu o salão como um raio. Era a vítima falando, assumindo diante de todos a verdade que tantas mulheres em silêncio eram forçadas a esconder. Leandro a abraçou, protegendo-a. Você não está mais sozinha, murmurou. Os policiais se aproximaram de Vinícius, que ainda tentou dar um passo atrás. Vocês sabem quem eu sou? Disse com voz trêmula. Meu pai vai acabar com a carreira de vocês, mas o oficial respondeu sem hesitar. Hoje o que importa não é o seu sobrenome, é o que você fez. Algumas pessoas aplaudiram, outras choraram comovidas. O salão, antes palco de uma agressão brutal, tornava-se agora cenário de justiça. Vinícius foi algemado. As mãos que tantas vezes apontaram ordens e ergueram taças de champanhe agora estavam presas atrás do corpo, diante dos olhos de todos. Enquanto era conduzido, gritos ecoaram. Covarde! Justiça para Lívia! Chega de impunidade! O herdeiro, outrora tão intocável, saía do restaurante como um homem derrotado. E cada passo dado era o início de um caminho sem volta. Lívia respirou fundo. O bebê ainda se movia dentro dela, como se sentisse que, apesar da dor, a noite marcava um novo começo. O restaurante, ainda em choque com o que havia acontecido, começou a se esvaziar lentamente após a saída de Vinícius. Mas algo permanecia no ar, a sensação de que todos tinham testemunhado um momento que jamais esqueceriam. Lívia, amparada pelo irmão, sentou-se novamente. O corpo ainda doía, mas a alma respirava mais leve. Ela havia rompido um ciclo. Pela primeira vez em anos tinha dito em voz alta o que sofria. Pela primeira vez não havia medo maior do que a coragem que surgira dentro dela. Leandro ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos com firmeza. Você foi incrível, mana. Hoje você mostrou que não está sozinha. Lívia deixou que as lágrimas escorressem, mas não eram de vergonha nem de dor. Eram lágrimas de libertação. Eu sempre tive medo de enfrentá-lo, medo de perder tudo, medo de que ninguém acreditasse em mim. Mas agora vejo que o silêncio só alimentava a violência. As pessoas que ainda estavam no salão se aproximaram. Uma jovem colocou a mão no ombro dela e disse baixinho, obrigada por ter tido coragem. Você não imagina quantas mulheres vão se inspirar em você. O bebê mexeu dentro da barriga, como se também celebrasse. E Lívia sorriu. Pela primeira vez naquela noite, sorriu de verdade. Leandro levantou-se e falou em voz alta, para que todos ouvissem. Esse não é apenas o fim da arrogância de um homem rico. É o começo de algo maior. O começo de um tempo em que mulheres como minha irmã nunca mais ficarão caladas. O salão explodiu em aplausos. Pessoas que nunca tinham se visto se abraçavam, sentindo-se parte de uma mesma luta. Lívia fechou os olhos por um instante. Reviveu em flashes as humilhações, os insultos, as marcas invisíveis que carregava. Mas agora, junto com essas memórias, havia a imagem do irmão ao seu lado, da plateia aplaudindo, da justiça acontecendo diante dos olhos dela. Eu achei que estava sozinha, disse ela baixinho, mas ainda audível.
Agora sei que nunca mais vou estar. Era mais do que uma frase. Era uma promessa. A promessa de uma mulher que tinha encontrado sua voz e que jamais permitiria que fosse silenciada novamente. Lívia saiu daquele restaurante de cabeça erguida, mesmo com o corpo dolorido, porque no fundo ela sabia que algo muito maior havia acontecido ali. Não foi apenas sobre enfrentar um marido agressor, foi sobre romper o silêncio, foi sobre mostrar que a voz de uma mulher, quando dita em verdade, pode calar até o poder de uma família milionária. E é aqui que eu quero falar com você que me acompanha até o fim dessa história. Quantas vezes você já se calou diante de uma injustiça? Quantas vezes engoliu a dor, acreditando que ninguém acreditaria em você? Lívia acreditava que não tinha saída, mas, naquela noite, descobriu que coragem não significa ausência de medo. Significa decidir que a vida vale mais do que o medo. Ela não apenas se libertou. Ela mostrou ao filho que carrega no ventre que ele será recebido em um mundo onde a dignidade não pode ser comprada, onde a justiça pode nascer até do silêncio rompido em um restaurante. E você? O que faria no lugar de Lívia? Você se calaria ou teria coragem de gritar? Se essa história mexeu com você, eu peço uma coisa. Escreva nos comentários a sua opinião. Diga o que faria no lugar dela, ou simplesmente compartilhe o que sentiu ao acompanhar cada detalhe. Sua voz também importa. Sua reflexão pode transformar alguém que hoje acredita estar sozinho. E mais, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal, porque cada vez que você faz isso, essa mensagem chega mais longe e pode alcançar justamente quem precisa ouvir que existe esperança, que existe saída, que existe um amanhã diferente. Lembre-se, violência não é amor, silêncio não é paz e medo não é destino. Se hoje você está passando por algo parecido ou conhece alguém que sofre em silêncio, lembre-se da história de Lívia. Ela começou a mudar sua vida quando decidiu que já era suficiente. Que essa história não seja apenas mais um vídeo que você assistiu, que ela seja um chamado para enxergar, para ouvir e principalmente para não se calar. Porque no fim, todos nós temos uma escolha: sermos cúmplices do silêncio ou sermos parte da mudança. O chão frio da lavanderia parecia roubar o último sopro de calor do corpo de Dona Marilda. Sentada no piso úmido, a idosa abraçava com força o pequeno vira-latinha caramelo chamado Bolinha. Os olhos marejados fitavam a nora, que a encarava de cima com um sorriso duro e cruel. "Por favor, não nos machuque", suplicou Marilda, a voz embargada. Bianca, elegante em seu vestido claro, cruzou os braços e soltou uma risada seca. "Olha só, que drama! Quem vê pensa que eu sou um monstro. Levanta, velha, e termina logo essa pilha de roupas. Quero cada peça limpa antes do jantar." No canto, o tanque estava cheio de lençóis ensopados. Mesmo havendo máquina de lavar na casa, Bianca insistia em obrigar a sogra a esfregar tudo à mão. Para ela, não era sobre limpeza, mas sobre domínio. Marilda ajeitou Bolinha no colo e tentou se erguer, mas as pernas não obedeceram. O cachorro, tremendo, deu um latido fino. Irritada, Bianca chutou o balde, espalhando água suja que respingou na idosa e no animal. "Cala essa boca, bicho nojento!" gritou. Marilda o apertou contra o peito, protegendo-o. As lágrimas escorriam sem que pudesse contê-las. Sabia que não adiantava argumentar. Bianca se alimentava daquele medo, daquela fragilidade. Na sala, a empregada fingia não ouvir. Trabalhava ali há pouco tempo e já tinha aprendido a não se meter. Qualquer tentativa de defesa à velha senhora resultava em ameaças veladas de demissão. O silêncio da casa era tão cruel quanto os gritos. Bianca respirou fundo, satisfeita com a cena. Antes de sair, deixou mais uma ferida. "E nem pense em contar nada para o Ricardo. Se ousar, boto você e esse cachorro na rua, sem nada. Quero ver quem vai acreditar em uma velha cansada."
Quando a porta bateu, Marilda se deixou cair ainda mais no chão. Passou a mão enrugada pelo pelo molhado de Bolinha, que lambeu suas lágrimas como se também pedisse calma. "Aguenta firme, meu amigo. Um dia isso vai acabar", murmurou. Aos 68 anos, Dona Marilda já não tinha a força de antes. Viúva de um homem trabalhador, herdara bens deixados pelo falecido, mas nunca ostentou. Sempre fora simples. Ricardo, seu único filho, crescera nesse ambiente de honestidade e esforço. Hoje era milionário, dono de empresas em São Paulo. Mas o sucesso vinha ao custo de ausências constantes. Quando se casou com Bianca, parecia que a vida dele finalmente se completava. A moça era bonita, educada, sabia falar bem em reuniões sociais. No início, tratava a sogra com respeito. Bastou o casamento se firmar para que a máscara caísse. Bianca via Marilda como peso e fazia questão de lembrá-la disso todos os dias. Ricardo, preso em reuniões e viagens, acreditava que a esposa cuidava da mãe. Marilda, por medo de atrapalhar o filho, calava-se. Engolia as ofensas, suportava os empurrões, escondia os olhos marejados atrás de um sorriso frágil quando o filho ligava. Mas naquela noite, ao repetir "não nos machuque", algo diferente se acendeu em seu coração. Não era apenas desespero, era um grito silencioso de socorro, uma esperança quase infantil de que, em algum momento, Ricardo enxergasse o que realmente acontecia dentro da própria casa. Do lado de fora, Bianca falava ao telefone. A voz, antes afiada, agora soava doce. É impressionante como conseguia mudar de tom. Para vizinhos, era a esposa perfeita. Para Ricardo, a companheira dedicada. Mas para Marilda, era apenas a opressora. A idosa enxugou o rosto com as costas da mão. Tentou se levantar mais uma vez, sem sucesso. Ficou ali, abraçada ao cachorro, enquanto o coração batia acelerado. Foi então que ouviu o som de um motor entrando pelo portão. O coração disparou. Ricardo estava em casa, e mais cedo do que o esperado. O portão da mansão fechou com estrondo e o carro importado de Ricardo estacionou na garagem. Ele saiu apressado, o paletó sobre o braço, sem avisar ninguém. Costumava chegar em horários previsíveis, mas naquele dia, algo dentro dele pediu para voltar antes. Talvez fosse intuição, talvez apenas saudade da mãe. Subiu os degraus da entrada com passos firmes. A cada passo, lembrava-se da infância. A voz suave de Dona Marilda o chamando para o jantar. O cheiro de bolo saindo do forno. Agora, a casa lhe parecia fria, distante, como se tivesse perdido o coração. Mãe, chamou ao entrar pelo saguão. Ninguém respondeu. O silêncio incomodava. Geralmente, Bianca vinha logo, com aquele sorriso ensaiado. Mas não havia música, nem cheiro de comida. Apenas um vazio estranho. Ricardo deixou a pasta de documentos sobre a mesa e afrouxou a gravata. Foi quando ouviu um barulho abafado, vindo do fundo da casa. Um choro. O corpo dele se enrijeceu. Seguiu o som até o corredor estreito que levava à lavanderia. Antes de abrir a porta, escutou a própria respiração acelerar. Empurrou-a devagar e a cena diante dele o paralisou. Dona Marilda ainda estava sentada no chão, abraçada ao cachorro, o rosto marcado por lágrimas. Ao lado, roupas molhadas espalhadas pelo piso. A água escorria em pequenos filetes, formando poças. "Mãe?" A voz de Ricardo falhou. Ela ergueu os olhos assustada, como uma criança pega no flagra. Apertou Bolinha contra o peito, incapaz de dizer qualquer palavra. Bianca, que retornava ao cômodo, congelou ao vê-lo. Rapidamente, mudou de semblante, abrindo um sorriso. "Amor, que surpresa! Não sabia que voltaria tão cedo." Ricardo a encarou, desconfiado. "O que está acontecendo aqui?" "Nada, querido." Bianca aproximou-se, tentando segurar o braço dele. "Sua mãe gosta de ajudar, insiste em fazer as coisas do jeito dela. Eu até falo para descansar, mas você conhece, né? Teimosa." Marilda baixou a cabeça em silêncio. A ameaça ainda ecoava dentro dela. "Se abrir a boca, boto você e esse cachorro na rua."
Ricardo olhou para o chão molhado, para as mãos da mãe vermelhas, para o cachorro trêmulo. Algo não batia. O empresário, acostumado a identificar mentiras em reuniões de milhões, sentiu o mesmo frio na espinha agora, dentro da própria casa. "Mãe!" disse de novo, agachando-se ao lado dela. "Está tudo bem?" Ela apenas balançou a cabeça como se quisesse dizer sim, mas os olhos marejados diziam o contrário. Ricardo ergueu-se, encarando Bianca. "Não gosto do que estou vendo." Bianca deu um riso leve, fingindo calma. "Você está cansado, amor. Interpreta mal as coisas. Eu cuido dela todos os dias. Talvez esteja só sensível." Mas Ricardo não respondeu. Em silêncio, estendeu a mão para a mãe, ajudando-a a se levantar. O cachorro pulou junto, sacudindo a água do pelo. Bianca recuou um passo, ainda sorrindo, mas os olhos a denunciavam. Ricardo respirou fundo. "Vou levar minha mãe para o quarto. Depois conversamos." A frase curta, porém firme, deixou claro que não era um pedido. Bianca mordeu os lábios, sem ousar retrucar. No caminho até o quarto da mãe, Ricardo sentiu o peso daquela cena em cada passo. Não conseguia aceitar que fosse apenas teimosia. Aquele olhar assustado não era invenção. Dona Marilda se deitou na cama devagar. Ricardo puxou a coberta, ajeitou o travesseiro e acariciou sua testa. "Descansa, mãe. Eu tô aqui." Ela segurou a mão dele por alguns segundos, como se quisesse falar algo, mas recuou. O medo ainda era maior que o alívio. Ricardo saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Ficou parado no corredor, sentindo a respiração pesar. Por dentro, a dúvida queimava. Até onde ia a crueldade escondida atrás do sorriso de Bianca? Ricardo desceu as escadas com passos lentos. Cada degrau parecia pesar toneladas. Sentia o coração apertado, a mente cheia de perguntas. A cena da mãe no chão, abraçada ao cachorro, não lhe saía da cabeça. Por mais que tentasse acreditar nas explicações de Bianca, algo gritava que havia muito mais por trás daquele silêncio. Na sala, Bianca o esperava sentada no sofá, com um sorriso calculado. Um copo de vinho repousava em suas mãos bem cuidadas. "Querido, sente-se. Vou servir o jantar. Preparei algo especial." Ricardo permaneceu em pé. "Não estou com fome. Quero que me diga o que aconteceu na lavanderia." O sorriso dela vacilou por um instante, mas logo voltou. "Já disse, amor. Sua mãe insiste em fazer as coisas sozinha. Eu respeito, mas às vezes exagera. Não quero brigar por bobagens." "Bobagens." Ricardo a interrompeu, a voz mais firme. "Minha mãe estava no chão, molhada, assustada." Bianca revirou os olhos. "Você anda estressado. Foi só um contratempo. Prometo que não vai se repetir." Ele a observou em silêncio, tentando ler além das palavras. Bianca tinha a habilidade em inverter situações, em fazê-lo duvidar do que via. Mas os olhos de Dona Marilda não eram mentira. O cachorro entrou na sala correndo, abanando o rabo. Ao se aproximar de Ricardo, encostou-se às pernas dele como se buscasse proteção. Ricardo se abaixou, afagando a cabeça do animal. Percebeu que o pelo ainda estava úmido e um cheiro forte de sabão impregnava. "Até o cachorro estava encharcado", murmurou. "Quer me convencer que isso é normal?" Bianca cruzou os braços, a voz fria. "Já disse que não quero discussões." Ricardo respirou fundo, controlando a raiva. Não queria explodir sem provas, mas a desconfiança só aumentava. Levantou-se e foi até a cozinha. A empregada, uma mulher simples chamada Rosa, arrumava discretamente a mesa. Ao ver o patrão, baixou os olhos, nervosa. "Está tudo bem, Rosa?" perguntou Ricardo. Ela hesitou, mordendo os lábios. "Sim, senhor." A resposta saiu rápida demais. Ricardo percebeu, mas não insistiu. Sabia que o medo falava mais alto. Voltou para a sala e encontrou Bianca mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. "Vou trabalhar no escritório", disse ele seco. "Quero ficar sozinho." "Claro, querido." O tom dela era doce, mas o olhar carregava irritação. Ricardo entrou no escritório, fechou a porta e se deixou cair na poltrona.
A foto do pai sobre a mesa chamou sua atenção. Lembrou-se do conselho que ele sempre repetia: nunca ignore os sinais, filho. A verdade sempre aparece. Ficou em silêncio por alguns minutos, a mente girando. Decidiu que não podia mais se afastar da mãe. Precisava observar de perto, ver com seus próprios olhos. Horas depois, ao subir para verificar se Dona Marilda estava bem, encontrou-a acordada, sentada na beira da cama com Bolinha no colo. O olhar cansado, mas ainda cheio de ternura, se iluminou ao ver o filho. Não precisa se preocupar, meu filho. Estou bem. Ricardo se sentou ao lado dela. Mãe, se algo estiver errado, você pode me contar. Ela sorriu, mas os olhos marejados entregavam outra realidade. Apenas acariciou a mão dele e disse: o importante é que você está aqui agora. Ricardo sentiu o coração apertar ainda mais. Não era uma resposta, era um pedido silencioso para não forçar. Levantou-se, ajeitou as cobertas e se despediu com um beijo na testa dela. Ao sair do quarto, o corredor escuro pareceu mais frio. Bianca, parada na outra ponta, observava em silêncio, os braços cruzados. O olhar dela dizia tudo. Aquela guerra ainda estava apenas começando. Na manhã seguinte, a mansão parecia silenciosa demais. Ricardo havia saído cedo para resolver pendências no escritório e Bianca aproveitou a ausência para retomar o controle. Dona Marilda estava na cozinha, tentando preparar um café simples, quando a nora entrou, de salto alto e expressão dura. Ainda não terminou as roupas de ontem? Perguntou, abrindo a geladeira com força. Você não serve nem para isso. Marilda baixou os olhos. Bolinha abanava o rabo ao lado dela, mas recuou ao sentir a tensão no ar. Eu estava cansada, Bianca. Não consegui acabar tudo. A jovem bateu à porta da geladeira e aproximou-se. Cansada? Você não faz nada além de comer da comida que o meu marido paga. É um peso nesta casa. Marilda tentou responder, mas Bianca já puxava uma toalha molhada do varal e atirava aos pés da sogra. Lave de novo, velha. Tá mal enxaguado. Quero ver brilhando. Com lágrimas nos olhos, a idosa se abaixou para pegar o tecido. Sentia as mãos doloridas, mas preferiu o silêncio. Qualquer palavra poderia custar mais humilhação. Bolinha latiu baixo, como se quisesse protegê-la. Irritada, Bianca chutou a vasilha de água do cachorro, molhando o chão. Nem esse bicho inútil você sabe cuidar. Marilda abraçou o cãozinho, sussurrando. Calma, meu amigo. Vai passar. No fundo, temia que não fosse verdade. À noite, Ricardo retornou mais cedo outra vez. Encontrou a mãe sentada à mesa, com expressão abatida. Mãe, você está bem? Perguntou preocupado. Ela forçou um sorriso. Só um pouco cansada, filho. Bianca apareceu logo atrás, impecável, servindo vinho em 2 taças. Seu jantar está pronto, amor. Preparei sua massa favorita. Ricardo a observou em silêncio. O contraste entre a postura elegante da esposa e a fragilidade da mãe era gritante. Algo dentro dele queimava. Durante a refeição, tentou puxar conversa com Marilda, mas ela respondia pouco, sempre olhando para Bianca antes de falar. O cachorro, deitado sob a mesa, rosnava de vez em quando, como se sentisse o clima pesado. Quando a mãe deixou a sala, Bianca inclinou-se para Ricardo. Precisa parar de imaginar coisas. Sua mãe é teimosa. Gosta de fazer drama para chamar sua atenção. Ricardo deixou o garfo de lado. Drama? Bianca, eu vi o estado dela. Vi a lavanderia alagada. Vi o cachorro molhado. Não pode me convencer de que isso é normal. Ela se irritou, mas manteve o tom doce. Querido, você anda cansado. Precisa confiar em mim. Ele não respondeu, apenas levantou-se, foi até o quarto da mãe e a encontrou deitada, os olhos abertos, fixos no teto. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Mãe, se algo estiver errado, eu vou descobrir. Uma lágrima escorreu silenciosa no rosto da idosa, mas ela apenas apertou a mão do filho. Não precisava dizer nada. Na madrugada, Ricardo se levantou para beber água. Ao passar pelo corredor, ouviu vozes baixas vindas da cozinha. Aproximou-se devagar.
Se ousar abrir a boca, boto você e esse cachorro na rua, sussurrava Bianca, a voz afiada. E não pense que seu filho vai acreditar em você. Ele confia em mim. Ricardo parou atrás da porta, o sangue gelado. Dona Marilda chorava baixo. Eu não vou dizer nada, só me deixe em paz. É bom mesmo, retrucou Bianca, porque da próxima vez não vai ser só balde de água. O coração de Ricardo disparou. Voltou para o quarto em silêncio, mas já sabia. Não poderia ignorar por mais um dia. O dia seguinte amanheceu com o céu cinzento, prenúncio de chuva. Dona Marilda acordou cedo como de costume, para preparar o café. Caminhava devagar pela cozinha, ainda sentindo as dores nos braços depois da noite anterior. Bolinha a seguia fielmente, sempre atento a cada movimento da dona. Bianca entrou no ambiente de forma brusca, arrastando os saltos pelo piso. Café de novo tão fraco? Disse, experimentando um gole e fazendo cara de nojo. Parece água suja. Marilda abaixou a cabeça. Posso preparar outro? Deixa, eu mesma faço. Bianca empurrou a xícara sobre a pia, o líquido respingando no chão. Só não esquece que enquanto estiver aqui vai fazer o que eu mandar. A idosa suspirou, sem forças para discutir. Bolinha latiu baixo, como se tentasse defendê-la. Cala a boca desse cachorro! Bianca gritou, ameaçando levantar o pé. Marilda o pegou no colo, apertando-o contra o peito. Por favor, não nos machuque. Bianca sorriu com desprezo e saiu, levando o celular no ouvido, rindo alto com alguma amiga. Ricardo, naquela manhã, decidira trabalhar de casa. Instalou-se no escritório e observava tudo com mais atenção. Cada gesto da mãe, cada expressão da esposa, agora lhe pareciam pistas. Na hora do almoço, notou que Marilda se servia de pouca comida, quase nada no prato. Mãe, por que tão pouco? Perguntou. Ela sorriu tímida. Não tenho muita fome, filho. Mas Ricardo sabia que aquele não era o rosto de quem estava saciada, mas de quem tinha medo até de comer. Aos poucos, as peças começavam a se encaixar. O silêncio da mãe, a arrogância de Bianca, o comportamento do cachorro. Tudo apontava para uma verdade que ele ainda relutava em aceitar. Sua mãe estava sendo maltratada dentro da própria casa. CTA intermediário narrador, voz firme olhando para o público. E você, mãe que está me ouvindo agora, já se imaginou no lugar da Dona Marilda, sendo humilhada dentro da casa do próprio filho, com medo até de comer ou de proteger seu cachorro? O que faria se fosse você? Conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história, porque sua opinião é muito importante. E aproveita, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. De tarde, Ricardo foi ao quarto da mãe. Encontrou-a costurando em silêncio com os olhos baixos. Sentou-se ao lado dela. Mãe, eu quero que saiba de uma coisa. Estou prestando atenção. Se algo estiver errado, eu vou descobrir. Ela parou a agulha por um instante, respirou fundo, mas não disse nada. Apenas sorriu triste e voltou a costurar. Ricardo acariciou o ombro dela. Eu prometo que você não vai passar por isso sozinha. A frase ficou ecoando no ar. Do corredor, Bianca os observava em silêncio, o olhar frio, como quem já preparava a próxima investida. Naquela noite, a tempestade desabou sobre a cidade. O barulho da chuva misturava-se aos trovões, mas dentro da mansão, outro tipo de tempestade estava prestes a acontecer. A chuva castigava as janelas quando Ricardo desceu para beber um copo d'água. No caminho até a cozinha, ouviu vozes abafadas. Aproximou-se devagar e parou diante da porta entreaberta. Bianca estava de pé, os braços cruzados, olhando para Dona Marilda, que ajoelhada esfregava o chão com um pano encharcado. Mais forte, velha, ordenava Bianca. Quero esse piso brilhando. Se não caprichar, vai dormir no quartinho dos fundos. Marilda, trêmula, tentou acelerar os movimentos. Bolinha latia baixinho, andando em círculos ao redor dela. E cala a boca desse cachorro! Bianca ameaçou levantar o pé.
Ricardo sentiu o sangue ferver. Abriu a porta com força. O que está acontecendo aqui? Bianca se virou surpresa, mas rapidamente ensaiou um sorriso. Amor, eu só pedi para sua mãe não se esforçar demais. Ela insiste em fazer tudo sozinha. Ricardo encarou o chão molhado, o pano sujo nas mãos enrugadas da mãe, o cachorro assustado. Sozinha? Repetiu incrédulo. Isso parece castigo, não ajuda. Marilda baixou a cabeça, sem coragem de dizer nada. Bianca tentou se aproximar, mas Ricardo ergueu a mão, impedindo. Chega! A voz dele saiu firme. Não quero ver minha mãe assim outra vez. Bianca forçou uma risada nervosa. Você está cansado. Está entendendo tudo errado. Ricardo não respondeu. Ajudou a mãe a se levantar e a conduziu até a sala. Sentou-a no sofá e trouxe um cobertor. Bolinha subiu logo em seguida, enroscando-se no colo dela. Marilda tentou disfarçar. Tá tudo bem, filho. Só foi um mal-entendido, mas Ricardo sabia que não era verdade. Horas depois, quando a casa já parecia adormecida, Ricardo voltou à cozinha em silêncio. Encontrou no canto um balde de água ainda cheio, roupas molhadas e o pano que a mãe usava gasto e ensopado. Pegou o pano nas mãos e sentiu o cheiro forte de sabão. A cena gravou-se em sua mente como prova. Voltou para o quarto decidido. Iria descobrir até onde iam os abusos. Na manhã seguinte, fingiu sair cedo para o trabalho, mas permaneceu no escritório da casa. Ouviu passos, ouviu portas e então, pela fresta da porta, flagrou novamente a crueldade. Anda logo, velha! Bianca empurrava a sogra em direção à lavanderia. Quero todas as camisas do Ricardo lavadas à mão. Marilda tentou protestar. Bianca, minhas mãos já estão feridas. Mas Bianca não se comoveu. Se não fizer, jogo você e esse cachorro na rua agora mesmo. O coração de Ricardo disparou. Não havia mais dúvidas. O que antes eram apenas suspeitas, agora era certeza. Abriu a porta do escritório e entrou no corredor. A voz ecoou firme. Ninguém mais vai ameaçar minha mãe dentro desta casa. Bianca se virou, pálida por um instante, mas logo retomou a postura. Amor, eu estava só. Não minta. Ricardo a interrompeu. Eu ouvi tudo. O silêncio pesado caiu sobre o corredor. Dona Marilda tremia, mas pela primeira vez ergueu os olhos, vendo no filho uma firmeza que há muito não via. Ricardo respirou fundo. Acabou, Bianca. Acabou. O silêncio no corredor era cortante. O som da chuva ainda pingava nos beirais da mansão, mas dentro da casa tudo parecia suspenso. Bianca mantinha o olhar fixo em Ricardo, tentando encontrar uma saída. Dona Marilda, encolhida ao lado do cachorro, sentia o coração bater descompassado. Amor. Bianca forçou um sorriso. Você precisa acreditar em mim. Sua mãe sempre faz drama. Exagera para chamar atenção. Ricardo avançou 2 passos, o rosto firme. Drama? Eu vi você ameaçando. Eu ouvi cada palavra. Bianca tentou manter o controle, mas a voz saiu mais aguda. Está cansado, Ricardo. Sempre trabalhou demais. Talvez esteja confundindo as coisas. Ele balançou a cabeça indignado. Confundindo? Eu vi minha mãe ajoelhada, lavando roupa como se fosse uma empregada, enquanto você a humilhava. Isso não é confusão. É crueldade. A máscara de Bianca começou a rachar. Ela respirou fundo, cruzou os braços e soltou a frase que não conseguiu mais segurar. E daí? É minha casa também. Eu mando aqui. Dona Marilda estremeceu, abraçando Bolinha. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, tentando conter a raiva. Minha mãe não é sua empregada. E esse cachorro não é brinquedo para você descontar sua fúria. Bianca riu com sarcasmo. Se não fosse eu, ela já teria ido embora faz tempo. Quem você acha que cozinha, que mantém essa casa em ordem quando você está fora? Eu. E se de vez em quando ela precisa aprender a se comportar, eu ensino. Ensinar não é chutar baldes, gritar ou ameaçar jogar uma idosa na rua, respondeu Ricardo firme. Isso tem outro nome: covardia. O rosto de Bianca corou de raiva. Ela se aproximou, apontando o dedo para o peito dele.
Covardia é você escolher essa velha em vez de mim. Ricardo afastou a mão dela com firmeza. Não se trata de escolher. Trata-se de respeito. Você nunca vai entender, Bianca, porque nunca soube o que é família de verdade. As palavras atingiram em cheio. Bianca respirou fundo, mas a fúria a consumia. Pois então escolha, Ricardo. Eu ou ela? Dona Marilda sentiu o ar faltar. Baixou os olhos como se estivesse pronta para se sacrificar. Mas Ricardo não hesitou. Eu escolho minha mãe. Sempre. Bianca ficou imóvel, como se não tivesse esperado ouvir aquilo. O silêncio ecoou pelos corredores. Você vai se arrepender, murmurou, os olhos faiscando. Vai perder tudo. Ricardo ergueu a voz com a autoridade que usava em reuniões decisivas. Prefiro perder tudo a perder a dignidade. Ele se abaixou para ajudar a mãe a se levantar. Bolinha saltou junto, abanando o rabo como se também tivesse entendido. Vamos para o quarto, mãe. A partir de hoje, ninguém mais toca em você. Bianca ainda tentou argumentar, mas Ricardo a encarou com tanta firmeza que ela recuou. Se tiver coragem, continue. Mas lembre-se, agora eu estou vendo e vou agir. As palavras soaram como sentença. Bianca virou o rosto, mordendo os lábios, mas sabia que tinha perdido o controle. No quarto, Ricardo acomodou a mãe na cama, cobriu-a com cuidado e se sentou ao lado dela. Descansa, mãe, eu vou resolver isso. Dona Marilda segurou sua mão, lágrimas correndo silenciosas. Achei que nunca ia me ver. Ricardo apertou a mão dela. Nunca mais você vai ficar sozinha. O dia seguinte amanheceu carregado. A tempestade havia cessado, mas dentro da mansão restava o peso do confronto da noite anterior. Ricardo acordou decidido. Não permitiria que a mãe continuasse vivendo no medo. Desceu cedo, encontrou Dona Marilda preparando café com as mãos trêmulas. Bolinha, ao lado, abanava o rabo como se também buscasse normalidade. Mãe, sente-se. Hoje quem vai cuidar do café sou eu. Ricardo sorriu de leve, tentando devolver um pouco de paz. Marilda hesitou. Não estava acostumada a ver o filho tão presente. Ele insistiu, puxando a cadeira para ela. Bianca surgiu logo depois, impecável, o rosto maquiado como se nada tivesse acontecido. Bom dia, amor. Dormiu bem? Perguntou com doçura ensaiada. Ricardo não respondeu de imediato. Colocou a xícara de café diante da mãe e só então encarou a esposa. Bianca, precisamos conversar. O sorriso dela vacilou, mas não se desfez. Claro. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu ontem. Não vou tolerar mais nenhum desrespeito com minha mãe. Bianca forçou uma risada. Ricardo, por favor, ela é dramática. Você sabe. Não. Ele bateu a mão na mesa, firme. Eu ouvi, eu vi. Não tente negar. Marilda baixou os olhos, aflita. Bianca, sentindo-se encurralada, recorreu ao velho jogo de manipulação. Se continuar acreditando nessa velha, vai destruir nosso casamento. Ricardo respirou fundo. Prefiro perder um casamento a perder a minha mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bianca, ferida no orgulho, levantou-se e saiu da cozinha batendo os saltos no chão. Naquela tarde, Ricardo tomou uma decisão. Ligou para o advogado de confiança, Dr. Renato, e marcou uma reunião. Precisava garantir a proteção da mãe. Também conversou com Rosa, a empregada, pedindo que contasse tudo o que sabia. A mulher, assustada, hesitou, mas concordou em testemunhar se necessário. Eu já vi muita coisa errada, seu Ricardo. Não quero problemas, mas não posso negar que sua mãe sofre. Essas palavras foram suficientes para confirmar que não era imaginação. Quando voltou para casa, encontrou Marilda descansando no sofá, Bolinha enroscado ao lado. Sentou-se e segurou a mão dela. Mãe, quero que saiba. Isso vai acabar. Já falei com o advogado. Ela tentou protestar. Não precisa se incomodar por mim, filho. Precisa sim. Ricardo a interrompeu. Você dedicou a vida inteira a cuidar de mim. Agora é a minha vez. As lágrimas escorreram pelos olhos de Marilda. Eu só queria paz. E é isso que você vai ter. Bianca entrou na sala,
exatamente nesse momento, os olhos faiscando. Então é isso? Vai colocar advogados contra mim? Ricardo se levantou, encarando-a sem medo. Não estou contra você. Estou a favor da minha mãe. Ridículo! Ela gritou, perdendo a compostura. Você vai se arrepender de me enfrentar. Ricardo não recuou. Pode gritar, pode ameaçar. Não vai mudar nada. A partir de hoje, minha mãe não é mais sua vítima. Marilda abraçou o filho com força, como se aquelas palavras fossem o escudo que ela esperava por tanto tempo. Naquele instante ficou claro, a batalha não estava apenas começando, mas já tinha um vencedor moral. O fim de semana chegou trazendo um ar diferente. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão não parecia tão fria. Ricardo havia organizado tudo com o advogado. Medidas de proteção, acompanhamento para garantir que Dona Marilda tivesse seus direitos preservados. Bianca, enfurecida, passou os dias entre telefonemas e silêncios cheios de rancor, mas já não tinha o mesmo espaço para agir. Na manhã de domingo, Ricardo chamou a mãe para o jardim. O sol batia suave e Bolinha corria feliz pela grama. Mãe, quero que respire esse ar tranquilo. É o começo de uma nova vida. Marilda sorriu tímida, os olhos marejados. Nunca imaginei que ainda haveria paz nesta casa. Vai ver, mãe. Eu prometo. Ricardo segurou as mãos dela. Você me ensinou o que é amor e agora é minha vez de cuidar de você. Marilda se emocionou. O peso dos anos de silêncio parecia finalmente se dissolver. Mais tarde, sentaram-se juntos à mesa para o almoço. Diferente dos dias anteriores, não havia tensão. Bianca se manteve afastada, calada em seu quarto. Ricardo não fez questão de chamá-la. Marilda, acostumada a se encolher, aos poucos ergueu a postura. Sentia-se novamente dona do próprio espaço. A cada garfada, cada sorriso tímido, recuperava um pedaço da dignidade roubada. Sabe, filho, disse baixinho, muitas vezes pensei que não tinha mais forças, mas quando você me defendeu, percebi que não estava sozinha. Ricardo apertou a mão dela. Nunca esteve. Eu que não vi, mas agora estou aqui. Naquela noite, enquanto guardava a louça, Marilda olhou pela janela e viu Bolinha deitado tranquilo no tapete da sala. Sorriu, acariciando o cachorro quando ele veio se enroscar em suas pernas. Era como se até o animal tivesse entendido que os tempos de medo haviam ficado para trás. Ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio, não apenas pelo filho presente, mas pela coragem que brotou em meio à dor. E você que acompanhou essa história até aqui? Quantas Marildas não existem por aí? Caladas, suportando humilhações dentro da própria casa. Quantas mães não têm coragem de dizer não nos machuque, mesmo quando tudo dentro delas grita por socorro? Essa história é um lembrete de que dignidade não tem preço e respeito é a base de qualquer família. Se tocou você de alguma forma, deixe seu comentário contando o que faria no lugar de Dona Marilda. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que emocionam, transformam e fazem refletir. Porque no fim, só existe amor verdadeiro quando existe coragem para proteger quem amamos. Na sala, Ricardo observava a mãe adormecida na poltrona, Bolinha enrolado em seu colo. Aproximou-se, cobriu-a com uma manta e ficou em silêncio por alguns instantes. No olhar dele não havia mais dúvida, apenas decisão. Sabia que a vida não seria simples dali em diante, mas sabia também que sua prioridade estava clara: cuidar da mulher que lhe dera tudo quando ele ainda não tinha nada. E naquele lar, enfim, a esperança havia voltado a morar.